Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas, 999830332. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga desandou. Perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da igreja de Nazaré, pego o carro, ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma Uma, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida. Não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro, ou muito duro no momento, mas ele sentiu. E virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí. Eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente.
Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida. Frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje, o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Olá, estamos comemorando 20 anos do programa Nova Vida. E agora os episódios serão mais voltados para a família. A nossa convidada de hoje é a doutora Carla Almeida e ela vai falar sobre alcoolismo. Você sabia que cada vez mais as pessoas estão sendo acometidas com transtornos de ansiedade, depressão, em virtude de uma vida muito agitada, muito corrida? Você sabia que cada vez mais as pessoas estão sendo acometidas por transtorno de ansiedade, depressão, e que infelizmente está afetando as suas relações, sua família, trabalho e também seu desempenho? É muito complicado você tentar analisar o comportamento daquela pessoa que se vê adoecida. Especialmente na minha atuação clínica, eu observo que muitas pessoas realmente estão no automático e não estão conseguindo parar para se perceber. Quero te dar um dado aqui importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas estão sendo acometidas por um transtorno muito grande, que é o vício do álcool. Infelizmente, isso acontece porque, se você realmente se percebe passando por alguma situação difícil, é tão fácil perceber o outro, mas infelizmente isso não acontece. Quero te informar que homens, especialmente, têm muito essa dificuldade de ser o provedor, de estar sempre atento ao outro, mas que, infelizmente, não consegue lidar com as dificuldades emocionais. Que cada vez mais a depressão ela acaba sendo acometida também nesse sentido, porque acaba fazendo uso da bebida alcoólica para poder realmente ficar mais anestesiado. É como se realmente não conseguisse lidar com o dia a dia, das dificuldades, ele acaba fazendo uso disso. Diferente da mulher, que já tem uma predisposição maior em relação à depressão, mas que
vale ressaltar, a mulher, ela faz a terapia, ela se cuida, na medida do possível, apesar de ficar mais sobrecarregada em relação a cuidados na família, com o filho, com o trabalho, mas ela tem esse cuidado. E você, já parou para pensar que realmente fica muito sem se perceber e acaba sem notar ansioso? Um gatilho principal para a ansiedade é o pensamento negativo. Quando você começa a ficar ansioso, você se pergunta: será que vai dar certo? E se não der? As noites passam em claro, com os pensamentos que criam imagens, e você acaba caindo na armadilha de ficar realmente cada vez mais para baixo e preocupado. Infelizmente, eu quero te dizer que no mundo atual de redes sociais, no qual a gente vê muitas pessoas que aparentemente estão felizes, mas que aquilo ali é meramente um trabalho, as pessoas que estão com uma baixa autoestima, que estão com uma avaliação pormenorizada, acabam se comparando e percebendo que, infelizmente, aquela vida ali é aquela que dita perfeita, quando na verdade isso não acontece. E aí é muito fácil, por exemplo, um homem dizer, especialmente dando o exemplo de vocês homens, e que eu disse, bem, vou tomar uma para poder dar uma relaxada, e isso acaba sendo um mito, porque dependendo da adrenalina, dos hormônios que vão se acentuando, a sensação é de relaxamento, mas que o álcool, especialmente, ele infelizmente vai acabar contribuindo para um comportamento violento. Consequências essas que talvez você nem perceba, mas quando você vê, você já está numa situação complicada. Então, quero te dizer que, infelizmente, hoje, cada vez mais no consultório, eu observo que o ser humano ele está sempre muito no automático para poder viver a sua vida de uma forma aparentemente tranquila, mas é ali que a gente vê e realmente as emoções vêm. A pessoa não sabe usar de fato a inteligência emocional. Estudos comprovam que se sentir feliz de verdade é saber usar a inteligência emocional. Muitos casos a gente observa de pessoas que tecnicamente são bons, profissionais excelentes, mas que infelizmente não sabem usar seu autocontrole, não sabem se perceber de uma forma, da maneira como vai falar e acaba lidando de maneira negativa, especialmente com você, com a própria pessoa, com as pessoas que rodeiam. Então, quero te dizer que autoconhecimento é um investimento. Você já parou para pensar nisso? Do quanto é importante uma rede de apoio, no qual os especialistas podem também contribuir e te ajudar. Infelizmente, a gente observa que os jovens, que querem muitas coisas por imediatismo, acabam recorrendo dos 12 anos aos 17 anos, experimentando bebida, e isso é um gatilho, sim, para que no futuro, infelizmente, possa acontecer uma dependência ao álcool. Se a família não estiver atenta, nossos próprios familiares, filhos, sobrinhos, serão acometidos a vícios, não só daquilo que a gente percebe que em Instagram, Facebook, dentre outros. Mas o vício realmente de poder estar mais lá do que aqui, ou seja, mais para situações do que para o convívio. E cabe a ti, que tem maturidade, que sabe usar a inteligência emocional, e é justamente se perceber primeiro para ter uma vida saudável, mental, e poder orientá-los. Porque, infelizmente, hoje em dia, se a gente não estiver atento com a nossa saúde mental e poder orientar, infelizmente, todos nós vamos cair nessa armadilha de ficarmos ansiosos, de ficarmos deprimidos e, infelizmente, deixar passar sem lidar de maneira positiva em relação à criação dos nossos filhos e familiares. No próximo bloco, a doutora Carla vai falar sobre as armadilhas do consumo do álcool. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará.
A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas. 999830332. Vamos agora aos mitos e verdades sobre o consumo do álcool. Vamos falar então dos mitos e verdades. Um grande mito é dizer que as pessoas que são acometidas a alcoolismo, como pessoas que bebem muito, são ditas como fracas, irresponsáveis. Isso é um grande mito. A grande verdade é que a pessoa está adoecida, há uma doença crônica que é a depressão. A depressão, ela, a grosso modo, é o teu humor que adoece. Então, repara, a pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, muitas vezes ela não está conseguindo lidar com essa situação que ela está vivendo hoje. Se ela tem uma predisposição, porque tem uma questão hereditária, tem uma questão psicológica, do ambiente no qual ela viveu, se tinha alguém da família que de alguma forma também influenciava, né, do ambiente muito festeiro de bebidas, enfim. Isso acaba influenciando especialmente os mais novos. Então, se a pessoa tem essa predisposição para a depressão, ela vai ter uma dificuldade muito grande de encarar de frente os problemas. Então, é fácil entrar nessa armadilha. Então, essa questão de dizer que a pessoa é fraca, não especialmente, a pessoa está adoecida. A pessoa simplesmente tem uma dificuldade muito grande de lidar com situações que para ela impactam emocionalmente. Outro mito é dizer que eu estou me sentindo tão bem, né? Apesar dos problemas que eu estou vivendo, eu consigo lidar, eu consigo parar. Isso é um grande mito, porque infelizmente a pessoa que está passando por algum problema e se ela tem uma predisposição para um vício, ela vai ficar nessa situação de ficar muito alcoolizada e ela não vai conseguir parar. Então a grande verdade é que a pessoa, ela infelizmente não está tendo autocontrole. Se ela não está tendo autocontrole, também ela não está sabendo usar a inteligência emocional dela. Muitas pessoas usam muito o racional, achando que elas conseguem. Não, porque eu consigo, sou uma pessoa que tenho títulos e títulos, sou conhecedor do assunto, mas é o emocional que te dá essa rasteira. Outro mito que a pessoa diz é dizer assim, eu me conheço muito bem, eu sei bem quem eu sou, eu sei que realmente eu estou aqui me divertindo. E quando você vê, acaba que qual é a verdade da situação? Ela acaba também não se controlando e acaba tendo comportamentos também destrutivos, violentos, né? E você já reparou que tem pessoas que quando bebem mudam de comportamento? Que a pessoa de fato não se conhece e usa a bebida para realmente ficar inebriada, ou seja, anestesiada. A pior dependência, ela é emocional. Porque aí se você realmente não consegue lidar com você, não tem autoconhecimento, não procura a busca realmente de um especialista, de um psicólogo, de um médico para poder te orientar,
fica difícil. Essas armadilhas mentais, elas acabam acontecendo. Porque volta a falar, são predisposições que você acaba tendo, a genética, né, o ambiente que você vive, né, a questão social, com quem você se relaciona e a sua história de vida. Já reparou que tudo está interligado com a sua história de vida? É só você olhar para trás, você perceber se teve pais resilientes que souberam lidar com dificuldades ou se não se vitimizavam. Porque esse comportamento também de se vitimizar é muito notório para quem tem vícios, que acabam querendo atenção porque não conseguem ser resilientes ainda. São pessoas que, infelizmente, não estão sabendo lidar com as suas dores emocionais, né? É como aquela pessoa que tem quadro psicótico, que ela precisa realmente de um auxílio, precisa de uma medicação para sair do surto e para poder voltar à realidade. E para quem tem um vício, nesse sentido, ela realmente é como se estivesse, de fato, muito envolvida com vários problemas e ficasse realmente como se estivesse, como eu disse, anestesiada. Então, o que eu quero te dizer com isso? Não dá para resolver as coisas sozinho, não dá para dar conta. E, inclusive, para ser feliz, realmente dá trabalho. Você precisa se envolver. E é por isso que muita gente está na zona de conforto. Eu mesmo, na minha prática, no consultório, observo quantas pessoas que têm um potencial muito grande como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, mas que, infelizmente, acham que devem dar conta de tudo, que devem resolver tudo sozinho. E que isso é uma grande mentira. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vive. As pessoas estão no automático, as pessoas estão fazendo seus trabalhos, mas acabam realmente não focando no principal, que é o teu autoconhecimento, é a tua rede de apoio. Aí eu te pergunto, qual é a tua rede de apoio? Em quem tu gostas de estar junto para poder de fato te ajudar? Se tu não estás dando conta, se tu te vês deprimido, irritado. Sabia que um dos sintomas, especialmente para o homem, na depressão, é a irritabilidade? Infelizmente, irritabilidade, o humor embotado, fechado, aquela pessoa que fica ansiosa, baixa autoestima, isso tudo contribui. Isolamento, são sintomas da depressão. Quantos na tua família tu observaste que mudou de comportamento? Ora, se mudou é porque tem alguma coisa estranha. O que está acontecendo? A pessoa sempre foi extrovertida, a pessoa sempre foi aquela que se comunica, mas com o tempo tu vais observando que aquela pessoa ali, né, mudou. Será que é assim? Será que é dessa forma? Claro que não. As pessoas dão sinais no próprio comportamento dela. E se você for um bom observador, você vai saber também se perceber. Que uma das questões que eu observo também no consultório é exatamente esse. Você observa tanto os outros, você quer tanto resolver os problemas, especialmente se você for líder, um pai, uma mãe, ou até mesmo no seu trabalho. E os líderes, se não tiverem um cuidado, eles adoecem, porque eles estão focados tanto em resolver problemas, em encontrar respostas e dar respostas. Então, quero te informar que se você é uma liderança, seja na sua família, no trabalho, aprenda a se perceber. É importante, essa autopercepção é necessária para você realmente saber lidar com você e com os outros. É uma via de mão dupla. Se eu estou bem comigo, eu estou bem com o outro. Se eu não estou bem com o outro, é porque primeiramente eu não estou bem comigo. Se eu estou estressada com o outro, é porque primeiro eu estou estressada comigo. Mas talvez você no automático, você não perceba. E aí é que é o problema. Infelizmente, a gente lida muito com as pessoas e a gente observa muito que isso é um comportamento recorrente. No próximo bloco, vamos tratar do papel da família. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará.
A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Eu passei por esta experiência de usar álcool quando eu era jovem e abriu a compulsão por outras drogas. Pergunto a você, como é que está o teu relacionamento com a sua família? Você sabia que essa pessoa que está na tua família, um adolescente, ou até mesmo um filho, jovem adulto, que está passando por vícios, depressão, abuso com álcool e outras drogas, sabia que dentro da tua família, a dinâmica da tua família está adoecida? Essa dinâmica toda que falta atenção, que falta interação, que falta comunicação, especialmente nesse momento em que muitos estão envolvidos com as redes sociais, todo tempo estão atentos às notícias, bate-papo no WhatsApp. Sabia que a tua família está adoecida? Em que, infelizmente, você precisa de orientação para poder orientar, para poder ajudar essa pessoa? Infelizmente, isso é uma realidade. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa ela pode demonstrar uma vulnerabilidade, uma fraqueza, é a pessoa que está ali demonstrando, inclusive, em alguns momentos, um pouco de fortaleza para suportar aquilo que você não percebeu ainda. É um pouco contraditório, né? Eu entendo. Por quê? Porque para ti é muito fácil apontar o dedo e dizer que ele é o problemático. Mas estudos comprovam que, infelizmente, as pessoas que estão acometidas por transtornos mentais, e até mesmo vícios, como álcool e drogas, como eu falei, são pessoas que realmente não estão sabendo lidar com a situação, precisam de ajuda, mas você também pode estar contribuindo para gatilhos mentais. E para essa pessoa, infelizmente, continuar usando esse recurso, que é uma válvula de escape, não deixa de ser uma válvula de escape. Porque se você não consegue se comunicar, minimamente ter uma relação saudável, respeitosa com essa pessoa vai procurar realmente outros artifícios. Então você parou para perceber que o problema também pode estar em você? É muito fácil a gente olhar muito para o outro e não aprender a se olhar de uma forma que a gente possa ter, inclusive, um senso crítico para perceber que será que eu não estou sendo tóxica com aquele meu filho adolescente? Será que eu não estou sendo incompreensível com essa pessoa aqui, com meu irmão, com a pessoa que está passando por essa situação? Então, para pensar e analisar. Sendo assim, quero te dizer que é importante procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um médico, para poder você se ajudar e ajudar o outro que está ali. Então, te faço um convite para poder parar, analisar e pedir ajuda, orientação. Como eu falei, rede de apoio é necessária, porque muitas vezes, se você não consegue ajudar o outro, é porque você também não consegue se ajudar. E aí é importante realmente você usar a sua inteligência emocional para poder ter autocontrole, ter humildade e reconhecer que é preciso, de fato, procurar ajuda. Você está precisando de ajuda? Ou alguém da sua família? Nós estamos aqui. Liga para o Espaço Nova Vida. Gente, é só por hoje, sem droga. Força, Deus no comando. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas.
acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas. 999830332.